Novamente, voltando ao ponto, esta é uma operação de combate às drogas. O presidente ordenou isso em defesa do nosso país. Isso continua, está em andamento. Pode acabar amanhã se eles começarem, pararem de enviar barcos de drogas. O regime Maduro é um órgão narcoterrorista, eles não têm um governo. Existe um regime ilegítimo que basicamente é uma organização de narcotráfico que se empoderou. Aliás, muitos dos países representados aqui no Grupo dos Sete não reconhecem o regime de Maduro como um governo legítimo. Só posso comentar sobre o que estamos enfrentando agora, e isso é o que o presidente autorizou. Uma operação para impedir que essas organizações terroristas inundem nosso país com drogas. E é isso que estamos em processo de realizar. Ele pode fazer, militares fazem isso, nossos ativos estão lá. Que diabos é isso, repórter? Em pé. Essa é a taquígrafa do tribunal? Qual é o seu problema? Tudo bem, o que foi? Avaliação de que a Rússia realmente não quer. Só podemos nos basear no que vemos. Acho que eles deixaram claro o que querem, o resto de Donetsk. Obviamente, os ucranianos não vão concordar com isso. Agora vemos que continuam com ataques de longo alcance na Ucrânia para degradar a rede elétrica e tentar desmoralizar o país. Eles tiveram alguns avanços em Donetsk, mas estão perdendo 7.000 soldados russos por semana. Até agora, essa é a avaliação. Eles fizeram uma exigência a qual a Ucrânia não pode concordar, então estamos onde estamos neste momento. Você não tinha nenhum resultado concreto para trazer de Washington sobre a questão da Ucrânia, certo? Ou tinha? Bem, quero dizer, o presidente aplicou as sanções, que era o que eles pediram para ele fazer, então isso aconteceu muito recentemente. Mas quanto a resultados concretos, continuamos fazendo o que já vínhamos fazendo, além das novas sanções. Senhor, o secretário foi informado pelo representante europeu para a política externa. No contexto da reunião que foi discutido, as operações militares realizadas pela Venezuela foram detalhadamente discutidas pelas partes envolvidas. Não comigo. Ninguém mencionou isso. Quero dizer, ninguém na reunião mencionou isso. Mencionado em reuniões. Não comigo. Eles não mencionaram isso comigo. Talvez tenham falado entre eles, e todos vieram agora do CILAC, ou seja, lá onde estavam. Mas isso não foi mencionado nenhuma vez em nenhum dos encontros que tivemos, nem ontem à noite, nem hoje. Deixa-me perguntar sobre isso. Ela me disse que discutiram a legalidade e que há 2 motivos pelos quais uma operação seria legal: autodefesa e uma resolução da ONU. Disse que nenhum desses se aplicava neste caso, que todos estão enfrentando o problema das drogas e que deveriam discutir. Que o direito internacional precisa ser atualizado. Então, deixe-me perguntar sobre isso. Eu não acho que a União Europeia tenha o direito de determinar o que é o direito internacional. Eles certamente não têm o direito de determinar como os Estados Unidos defendem sua segurança nacional. Os Estados Unidos estão sob ataque de narcoterroristas criminosos organizados em nosso hemisfério. E o presidente está respondendo em defesa do nosso país. Acho interessante que todos esses países queiram que enviemos e forneçamos, por exemplo, mísseis Tomahawk com capacidade nuclear para defender a Europa. Mas quando os Estados Unidos posicionam porta-aviões em nosso hemisfério, onde vivemos, de alguma forma, isso se torna um problema. Então, eu diria que os Estados Unidos, e este presidente deixou muito claro, seu trabalho é proteger os Estados Unidos de ameaças contra os Estados Unidos, e é isso que ele está fazendo nesta operação. O ministro das Relações Exteriores do Canadá diz que eles foram assegurados de que os impressionera estão usando sua própria inteligência e que a inteligência canadense não está sendo utilizada. Fomos informados, ou melhor, há relatos de que o Reino Unido não está compartilhando informações de direcionamento. Sim, alguns pontos. Os Estados Unidos têm razões para manter esses recursos na região, coletar inteligência, e estamos agindo com base nisso. Não vou entrar em detalhes sobre questões de inteligência. Vi uma reportagem da CNN ontem, não vou detalhar além de dizer que é uma notícia falsa. O que acontece agora é que pessoas com cartão de visita, com e-mail do governo, viram fontes porque não sabem nem estão por dentro do assunto, ou têm agenda própria ou querem se sentir importantes. Tem sido uma praga de reportagens imprecisas ou enganosas, e essa história se encaixa nas duas. Novamente, voltando ao ponto, esta é uma operação de combate às drogas. O presidente ordenou isso em defesa do nosso país. Isso continua, está em andamento. Pode acabar amanhã se eles começarem, pararem de enviar barcos de drogas. O regime Maduro é um órgão narcoterrorista, regime indiciado no Distrito Sul dos Estados Unidos por narcoterrorismo.
Mas mais importante ainda, eles também são uma organização de transbordo que permite que esses grupos operem a partir de seu território nacional. Eles permitem o envio de drogas. Eles cooperam abertamente com o envio dessas drogas para os Estados Unidos e para a Europa, aliás, então talvez devessem nos agradecer. Mas o ponto crucial aqui é que o presidente vai defender os interesses nacionais e a segurança nacional dos Estados Unidos, que estão ameaçados por essas organizações terroristas. Secretário, o senhor se reuniu com seu homólogo saudita. Você pode falar sobre o que está sendo discutido em preparação para a visita do MBS à Casa Branca na próxima semana? E os sauditas conseguirão um acordo de segurança melhor do que o acordo que o Catar obteve anteriormente? Bem, ainda estamos analisando tudo isso. Quer dizer, obviamente, tudo isso será anunciado pouco antes ou durante a visita. Mas teremos bons acordos para assinar com eles. Muito progresso foi feito desde a visita do presidente lá. Então estamos trabalhando nisso. Estou satisfeito com o andamento. Ainda há coisas a ajustar e finalizar. Teremos uma boa reunião na próxima semana. Senhor secretário, eu gostaria de ir para outra região, o Long. Qual delas? Para isso. Sudão? Ah, sim, é terrível. Exatamente. Eu vi o comunicado que o G7 divulgou hoje. Quero dizer, qual é a sua opinião? Há algo que possa ser feito agora sobre essa situação? Diferente do Caribe, que qualquer um que disser que foi discutido não está sendo honesto com você. Nenhuma pessoa mencionou isso em nenhuma das... E tivemos 3 reuniões com todo o grupo antes, isso foi discutido e estamos muito preocupados. Como você sabe, temos patrocinado essa iniciativa do Quad junto com o Egito, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. E acho que o problema fundamental que temos é que as RSF concordam com as coisas e depois nunca cumprem com o que foi acordado. Então agora o que você tem é uma calamidade em suas mãos. E então, eu tive reuniões sobre isso ontem, discutimos isso várias vezes com vários países hoje, e eu acho que algo precisa ser feito para cortar as armas e o apoio que as RSF estão recebendo enquanto continuam com seus avanços. Acho que é revelador, sabe? Os grupos humanitários estão nos dizendo que alguns dos níveis de desnutrição e sofrimento que eles estão vendo em algumas dessas pessoas que conseguiram fugir são sem precedentes. Eles registraram coisas que nunca haviam registrado antes. E acho que ainda mais preocupante é que eles não receberam o número de refugiados que esperavam receber. Eles presumem que muitos estão mortos ou tão doentes e desnutridos que não conseguem mais se mover. O que acontece lá é horrível. Trabalhamos desde julho e agosto nesse grupo, pois há países ajudando esses elementos no local, lutando. Compartilhamos muitas das mesmas preocupações que outros sobre como isso pode virar um ninho de atividade jihadista e terrorista, mas a solução para isso não é travar uma guerra onde civis estão literalmente sendo alvo de estupro, violência sexual e assassinato, e é isso que está acontecendo. Mas os Emirados Árabes Unidos ainda estão fornecendo a eles drones chineses. Sim, estamos trabalhando duro, sabemos quem são as partes envolvidas, por isso fazem parte do Quad, com outros países envolvidos. Posso dizer que nos mais altos níveis do governo, esse caso está sendo apresentado e pressão está sendo aplicada às partes relevantes. Não quero expor ninguém numa coletiva hoje porque queremos um bom desfecho aqui, isso precisa parar. Eles estão claramente recebendo assistência externa, o que permite que continuem. Essa ajuda não vem só de países que pagam por ela, mas também de países que permitem o uso de seu território para envio e transporte. Portanto, para que isso seja resolvido, essa questão precisa ser tratada. Não sei se você viu que o RSF, alguns dias atrás, concordou com um cessar-fogo humanitário, mas eles não pretendem cumpri-lo. E quando você levanta a questão dessas atrocidades, eles sempre se escondem atrás do argumento de que são elementos desonestos. Bem, não são elementos desonestos. Eles estão fazendo isso de forma sistemática e é algo que levamos muito a sério e estamos fazendo tudo o que podemos para trazer os países relevantes à mesa para acabar com isso. Isso precisa acabar. Você apoiaria a iniciativa bipartidária do Senado para rotular o RSF como uma organização terrorista estrangeira ou SDG? Sim, quero dizer, se isso ajudasse a pôr fim a isso, nós apoiaríamos. Eu não vi essa proposta. Eu sei que alguns senadores discutiram isso comigo há meses, mas no fim das contas, só queremos isso. Isso precisa parar. E eu acho que, infelizmente, o que está acontecendo aqui é que o RSF concluiu que está vencendo e quer continuar. E ao continuar, eles não estão apenas travando uma guerra, o que por si só já é ruim o suficiente. Eles estão cometendo atos de violência sexual e atrocidades realmente horríveis contra mulheres, crianças, civis inocentes, do tipo mais terrível, e isso precisa acabar imediatamente. E nós vamos fazer tudo o que pudermos para pôr fim a isso.
e temos incentivado países parceiros a se juntarem a nós nessa luta. Não vamos permitir que o processo do Quad que estabelecemos seja um escudo para que as pessoas se escondam atrás e digam: bem, estamos envolvidos com o Quad, estamos tentando resolver, precisamos de resultados concretos e eles precisam acontecer muito rapidamente. Caso contrário, o que já é uma tragédia vai ficar muito pior. Posso lhe perguntar mais especificamente sobre sua avaliação da dimensão das atrocidades? Quero dizer, ouvimos recentemente esses relatos de 460 pacientes em um hospital, civis sendo mortos pelo RSS. Esses são os que conseguem sair. Você tem uma avaliação da dimensão geral do que foi cometido nisso? Bem, eu não sei sobre números. Posso dizer que uma das coisas que mais nos chocou foi que eles esperavam receber milhares de refugiados e isso não aconteceu. Então, obviamente, essas não são pessoas que estão felizes vivendo lá depois de um ano de cerco à cidade. Há um motivo pelo qual eles não saíram e tememos que o motivo pelo qual eles não saíram seja porque estão mortos ou porque estão tão doentes e famintos que não conseguem se mover. Então, acho que é ainda pior. Não que o fluxo de refugiados e a crise sejam algo positivo, mas quando os refugiados não vêm e você sabe que viriam em outras circunstâncias, surgem essas suspeitas de que eles estão mortos ou prestes a morrer. E é isso que realmente está pesando sobre nós agora. Voltando à Ucrânia, vários aliados aqui na Ásia apoiam financiamentos e outras formas de apoio para ajudar a Ucrânia a estabilizar as redes de energia. Houve algum compromisso específico do ZEUA em relação a isso? Bem, tivemos essas conversas com os ucranianos sobre o que eles precisam e sei que isso continua em andamento e você sabe, claramente ajudá-los a sobreviver ao inverno é importante apenas por uma questão humanitária. O desafio é que a rede de energia da Ucrânia tem sido reduzida a cada ano. Então, a cada ano eles começam de uma base mais baixa do que no ano anterior. Agora, eu acho que em Kyiv, por exemplo, mais de 50% a 60% do dia é passado sem energia elétrica. E eles fizeram um trabalho tremendo de redirecionar a rede e tentar contornar o problema, mas isso também significa que há horas do dia em que não se pode, não há água, não há eletricidade. É preciso programar as atividades comerciais e da vida cotidiana em torno disso. E isso claramente faz parte da estratégia da Rússia, que é tentar colapsar o moral dentro da Ucrânia e a vontade de lutar. Por isso temos discutido com eles sobre armas defensivas para poder proteger a rede elétrica deles. E sei que temos mantido conversas técnicas contínuas sobre os equipamentos específicos de que eles precisam, mas no fim, se esse equipamento for destruído uma semana após instalado, isso ainda é um problema, e essa tem sido a história dos últimos anos. Posso voltar e tentar mais uma vez abordar a questão da inteligência sobre a Venezuela? E vou tentar evitar que isso seja uma hipótese. Você acha que os Estados Unidos, precisam da ajuda de mais alguém em inteligência para continuar fazendo o que estão fazendo? Bem, deixe-me, vou dizer isso a você novamente. Quando falo sobre questões de inteligência, simplesmente não comento sobre elas de forma geral. Basta dizer isso. Existe um motivo para termos ativos na região. Esses recursos, entre outras coisas, coletam informações. Temos muita confiança na inteligência que possuímos. E nada aconteceu. Nada aconteceu durante todo esse processo que tenha impedido nossa capacidade de identificar e atacar embarcações de narcotráfico. Sem entrar em detalhes, você mencionou que... Sem entrar em detalhes, você quer detalhes. Certo, prossiga. Você mencionou que a história do outro dia é notícia falsa. História? Então, não houve mudança no compartilhamento de informações com o Reino Unido? Temos parcerias muito fortes com o Reino Unido e outros países. Novamente, nada mudou ou aconteceu que tenha impedido nossa capacidade de fazer o que estamos fazendo, nem pedimos a ninguém ajuda no que fazemos em qualquer área, inclusive a militar. O Reino Unido expressou preocupação sobre ataques do ZEUA no Caribe? O quê? O Reino Unido alertou os Embraer sobre ataques no Caribe. Eu não discuti isso com eles. Eles não discutiram isso comigo. Talvez tenham expressado isso à mídia, mas não diretamente comigo. Sabe, acho que outros estão cientes do que está acontecendo, mas não acho que ninguém levantou isso diretamente comigo. Com certeza não levantaram isso hoje. Não foi mencionado nenhuma vez. Senhor secretário, a Guarda Costeira está fazendo um trabalho eficaz no Pacífico? Com certeza. As interceptações continuam. O problema é que apenas as interceptações não são eficazes. É preciso desincentivar essa indústria que esses terroristas estão usando para inundar nosso país com heroína, cocaína, fentanil. E, aliás, desestabilizam o Caribe nesse processo. As interceptações têm pouco ou nenhum efeito dissuasório. Essas organizações de tráfico de drogas, eles já consideram como certo o fato de que podem perder 5% de seus carregamentos de drogas. Isso não os impede de continuar fazendo isso. O que você viu foi um impacto nas embarcações de drogas.
você tem visto muito menos delas. Você está começando a perceber isso. Isso acontece tanto no Pacífico quanto na bacia do Caribe, especialmente no Caribe. Alguma resposta ao governo da Venezuela dizendo que está fazendo uma mobilização militar em massa em resposta ao que eles chamam de ameaça dos Estados Unidos? Eles não têm um governo. Existe um regime ilegítimo que basicamente é uma organização de narcotráfico que se empoderou. Aliás, muitos dos países representados aqui no Grupo dos 7 não reconhecem o regime de Maduro como um governo legítimo. Então, geralmente, eu não respondo ao que eles dizem. Basta dizer que o problema que temos é que o líder sênior desse regime ilegítimo, também está indiciado nos Estados Unidos e no Distrito Sul de Nova York por acusações de tráfico de drogas. E, infelizmente, durante o governo Biden, ambos os sobrinhos dele foram condenados por tráfico de drogas nos Estados Unidos e estavam presos cumprindo suas sentenças federais. Quando o governo Biden os perdoou e os libertou, junto com o operador financeiro de Maduro, Alex Saab, que também estava sob custódia dos Emirs aguardando o julgamento, também o liberaram. Libertaram todos com a promessa de que ele realizaria eleições livres e justas. Então, o governo Biden foi enganado. E eles enganaram outras pessoas também. Eles enganaram o Vaticano. O regime de Maduro enganou outras entidades, como os noruegueses, que tentaram se envolver e intermediar acordos com eles. Mas veja, esta é uma operação de combate às drogas, e se eles pararem de enviar barcos com drogas, não haverá problema. Manuel Noriega também era um traficante de drogas indiciado que os Estados Unidos consideravam um líder ilegítimo, e nós fomos lá e o prendemos. É disso que você está falando. Sobre? Sim, eu estava no ensino médio quando isso aconteceu, então não estive envolvido nessa operação. Estou falando sobre... Só posso comentar sobre o que estamos enfrentando agora, e isso é o que o presidente autorizou. Uma operação para impedir que essas organizações terroristas inundem nosso país com drogas. E é isso que estamos em processo de realizar. Ele pode fazer, militares fazem isso, nossos ativos estão lá. Pode... Pergunta sobre o Oriente Médio. Secretário, não precisa fazer isso também no terreno? Há uma sugestão de que a maior parte do fentanil, pelo menos, está vindo por... Lá, claro, e temos uma excelente cooperação com os mexicanos. E os mexicanos estão fazendo hoje mais do que jamais fizeram para impedir isso. Além disso, como parte do acordo do presidente com o presidente Xi da China, eles concordaram em agendar. Acho que o diretor do FBI, se não for hoje, iria ou já fez uma coletiva de imprensa anunciando isso. Mas como parte do acordo feito na Coreia do Sul há 2 semanas, os chineses concordaram em agendar 13 precursores-chave. Então, pela primeira vez, se eles conseguirem reduzir o envio disso para o México, isso certamente terá um impacto na fabricação de fentanil dentro do México. E as autoridades mexicanas estão fazendo mais hoje do que jamais fizeram, e estamos trabalhando mais próximos das autoridades mexicanas do que nunca, pelo que me lembro, talvez até mais do que nunca, para impedir esse fluxo. Portanto, temos uma forte cooperação com o México, com El Salvador, com o Equador, com a Guatemala, com vários países do hemisfério que estão nos ajudando em terra a impedir que esses fluxos cheguem até aqui. Essa é a diferença entre eles e os barcos de drogas. Com os barcos de drogas não temos cooperação nenhuma. Pelo contrário, o regime venezuelano há muito tempo facilita o uso do território venezuelano como ponto de transbordo para drogas. Secretário, o senhor também se reuniu aqui com seu homólogo indiano. A Índia declarou que a explosão em Delhi na segunda-feira foi um incidente terrorista. Quão preocupado você está com o aumento das tensões entre a Índia e o Paquistão, dado o histórico dessas tensões e dos conflitos? Sim, quero dizer, estamos cientes. Sim, estamos cientes do potencial que isso representa, mas acho que os indianos merecem ser elogiados. Eles têm sido muito comedidos, cautelosos e muito profissionais na forma como estão conduzindo essa investigação. Essa investigação continua. Foi claramente um ataque terrorista e era um carro carregado com materiais altamente explosivos que detonou e matou muitas pessoas. Mas acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom ao conduzir a investigação e acredito que quando tiverem os fatos eles os divulgarão. Mas claramente quero dizer, estamos cientes do potencial que isso tem e conversamos um pouco sobre isso hoje, sobre o potencial que isso tem de se tornar algo mais amplo. Mas acho que vamos esperar para ver o que a investigação deles revela. Oferecemos ajuda, mas acredito que eles são capazes nessas investigações. Eles não precisam da nossa ajuda e fazem um bom trabalho. Achei que foram profissionais e comedidos na forma como lidaram com isso, como sempre. Você mencionou a China e o fentanil. Esse grupo de trabalho que a secretária do Tesouro mencionou criar para medir o progresso da China no combate ao fluxo de fentanil. Existe um prazo para quando isso será estabelecido? Eu não sei. Você vai ter que perguntar.
Como faz parte do acordo comercial, isso envolverá principalmente o Tesouro e provavelmente também elementos das forças de segurança. Mas o diretor do FBI viajou para a China há alguns dias e teve reuniões muito positivas. E por tudo o que vimos e ouvimos até agora, parece que os chineses têm um real interesse em regulamentar essas substâncias. Esses produtos químicos precursores têm usos legítimos, mas quando você os combina, eles produzem fentanil, que não é legítimo. E, portanto, tudo o que vimos da parte deles indica que estão levando isso a sério. E, em troca, você sabe, o presidente reduziu pela metade as tarifas sobre o fentanil. Então, esperamos que ambos os lados cumpram sua parte do acordo. E, até agora, tudo o que vimos indica que eles pretendem cumprir. Sobre o Oriente Médio, falar sobre a Força Internacional de Estabilização, há progresso em relação a isso? Temos um novo rascunho, eu acho que está sendo trabalhado agora. Estamos otimistas de que isso vai acontecer. Precisa ser feito corretamente, há muitos países envolvidos, é preciso equilibrar os interesses deles e como isso será estruturado, além da força de segurança. Então acho que estamos fazendo um bom progresso na redação da resolução e espero que em breve tenhamos uma ação sobre ela, não queremos perder o impulso nisso. Qual deveria ser o seu papel? Você prevê que ela possa ser uma força de combate que talvez precise se envolver em operações contra, remanescentes ou militantes do Hamas? Bem, não deveria ser uma força de combate, quero dizer, não deveria ser necessário porque o acordo que foi assinado e que todas as partes concordaram prevê a desmilitarização do Hamas. Então, mas acho que a questão é quem vai estar naquela linha e além dela para garantir a segurança, porque você vai precisar de segurança. Se você quiser realmente inundar Gaza, especialmente naquela área vermelha que não está sob controle israelense, se você realmente quiser ver um grande aumento, não só na assistência humanitária, mas também na reconstrução, você vai precisar de segurança e isso não pode ser o Hamas. Então vai ter que haver uma força que forneça a segurança básica do dia a dia. Esse é, tanto quanto qualquer outra coisa, o papel da força de estabilização, estabilizar. No que diz respeito à desmilitarização, esse é um compromisso que o Hamas assumiu, é um compromisso que todos os nossos parceiros neste acordo assumiram e nós esperamos que esses países e eles irão, no momento apropriado, inclusive agora, exercer pressão, sobre o Hamas para que cumpra esse compromisso. Mas você acha que a força de estabilização deveria ultrapassar a linha amarela se houver um acordo sobre o desarmamento do Hamas? Bem, eventualmente não haverá mais uma linha amarela. Gaza não será mais controlada pelo Hamas. Agora, essa linha amarela diferencia as áreas de Gaza sob controle do Hamas das que não estão. Eventualmente, nenhuma parte deveria estar sob controle do Hamas. Deveria haver uma organização civil palestina que administre Gaza, e esse é o objetivo. Estabelecer essa organização, dar a ela capacidade, permitir que cresça tanto em competência quanto em credibilidade, e por fim, ela governará Gaza. Os israelenses não querem governar Gaza, não queremos governar Gaza. Nenhum país do Oriente Médio quer governar Gaza. Mas você vai levar algum tempo para desenvolver essa capacidade e nesse ínterim, alguém precisa garantir a segurança. Houve uma onda de... Você diz que as forças de segurança israelenses só entrariam após a retirada completa das forças israelenses. Bem, é isso que está sendo trabalhado na resolução e essas são as perguntas que os países parceiros-chave estão fazendo antes de participarem, então isso faz parte das conversas em andamento, mas claramente terá que haver alguma delimitação antes que os países se comprometam, e isso faz parte do que está acontecendo. Não quero comentar sobre isso em detalhes porque ainda está sendo trabalhado e negociado como parte da redação. Tem havido uma onda de violência na Cisjordânia. Críticos dizem que colonos da Cisjordânia têm cometido essa violência impunemente. Eu só queria saber qual é a sua reação a isso. Se você vê isso de alguma forma potencialmente minando ou colocando em risco alguns desses acordos em Gaza. Espero que não. Quero dizer, eu acho que... vi comentários hoje do presidente de Israel e até mesmo do chefe das forças de defesa de Israel naquela região condenando o que aconteceu. Acho que eles também atacaram forças israelenses como parte disso, então... Bem, eu não tenho todos os detalhes sobre exatamente o que aconteceu, mas isso já aconteceu antes. Mas sim, veja, certamente há alguma preocupação de que os eventos na Cisjordânia possam se espalhar e criar um efeito que possa minar o que estamos fazendo em Gaza, né? Não esperamos isso, faremos tudo para garantir que não aconteça. Acho que você estava falando sobre a parte da violência, mas achei que hoje os comentários foram muito fortes por parte do presidente de Israel e também do comandante das FDI na região. As próprias tropas dele foram atacadas, assim como policiais. Então, eu achei que os israelenses hoje responderam. Eles realmente enviaram forças
para responder aos ataques de hoje. Por isso, suas forças foram atacadas por alguns desses elementos. Senhor secretário. Espere um segundo, pode falar. Obrigada, desculpa. Sobre a Síria, os EUIA estão permitindo que a Síria retome as operações da embaixada nos Estados Unidos. Os EUIA estão pensando em retomar as operações da embaixada na Síria. Vocês estão trabalhando para... Bem, está um pouco mais seguro em Washington do que em Damasco agora, então acho que isso faz parte da questão. Queremos dar a eles toda a chance de sucesso. Disseram que querem criar um governo nacional sírio onde todos da sociedade estejam representados e seguros. Eles não querem que a Síria volte a ser uma base de operações para o Irã, para o ISIS ou para qualquer um desses grupos. Eles querem que seja um país, não uma plataforma de lançamento para ataques contra seus vizinhos, e por isso queremos dar a eles toda a chance de terem sucesso nesse sentido. A alternativa é que, se isso não funcionar, se isso não acontecer e desmoronar, então a alternativa será que a Síria cairá em uma guerra civil e se tornará um campo de recreação para praticamente todos os elementos perigosos do Oriente Médio, incluindo o retorno do Irã, e isso até fortalecerá o Hezbollah. Então, não queremos ver isso acontecer, por isso essa é a melhor opção na mesa para evitar que isso aconteça. Então queremos dar a esses caras toda a chance de terem sucesso. Esperamos que eles consigam. Ninguém pode garantir que isso vai acontecer. A tarefa que eles estão assumindo é muito difícil. Isso inclui alguns dos elementos que ajudaram o governo atual a chegar ao poder e expulsar Assad são combatentes estrangeiros. Alguns deles que vieram, que os ajudaram, são pessoas com visões bastante radicais e nem todos estão totalmente sob o controle do governo em Damasco. Há questões com os curdos no norte, há questões com beduínos e drusos no sul. Então há preocupações que Israel tem em relação à sua própria segurança. Todas essas coisas precisam ser equilibradas. Então, essa é uma tarefa difícil, mas eu pergunto a todos, qual é a alternativa? A alternativa, se isso fracassar, digamos que esse projeto de governo fracasse, seja porque eles fazem com que fracasse ou porque simplesmente não tem sucesso, então o que você vai ver é a Síria cair em uma guerra civil total e se tornar um espaço sem governo e um campo de recreação para o ISIS, para o Hezbollah, para o Irã, para as Al-Qaeda, para todos os elementos perigosos da região, e teremos uma guerra totalmente nova em nossas mãos. Senhor secretário. Vá em frente, me desculpe. Obrigado, senhor secretário. O comunicado menciona o arsenal nuclear da China e preocupações sobre isso. Você pode descrever quais conversas foram tidas com outros membros do GC e outros representantes nas reuniões e o que o senhor disse a eles sobre a promessa do presidente Trump de retomar os testes nucleares? Bem, também não veio, quero dizer, a promessa de Trump de retomar os testes das nossas capacidades nucleares. Isso inclui sistemas de entrega, está no mesmo nível do que outros países ao redor do mundo estão fazendo. Precisamos garantir que essas coisas funcionem e que sejam seguras. Em relação ao programa nuclear chinês, isso não foi discutido em nenhuma das nossas reuniões. Isso é algo que aconteceu no nível do staff. Mas essas são preocupações de longa data. Quero dizer, os chineses estão realizando a mais rápida expansão militar da história da humanidade. E parte disso é a ampliação das suas capacidades nucleares. Então, obviamente, nós estamos de olho nisso, né? E acho que todos estão preocupados com isso. Secretário, em relação às ações da Rússia, até que ponto isso foi abordado? Para impor mais sanções? Bem, não há muito mais o que sancionar da nossa parte. Quero dizer, atingimos as principais empresas de petróleo deles, que era o que todos vinham pedindo. Obviamente, isso precisa ser implementado e vai levar um tempo até começarmos a sentir os efeitos. Mas, quero dizer, não sei o que mais pode ser feito. Quero dizer, estamos ficando sem opções do que sancionar nesse sentido. Bem, a Shadow Fleet ele é um mecanismo de fiscalização e, obviamente, as sanções precisam ser aplicadas. Então, não impomos sanções sem fiscalizá-las. Também estamos interessados em garantir o cumprimento delas, mas isso é mais uma questão de fiscalização. E a Shadow Fleet entrou em pauta porque eu realmente acho que há coisas que os europeus podem fazer em relação à Shadow Fleet, já que muitas dessas ações estão acontecendo em áreas muito mais próximas deles. Senhor secretário, eu sei que você tem um homólogo mexicano. Sim. E você comentou que o México está ajudando mais do que nunca. Nas últimas semanas, houve um assassinato de grande repercussão de um prefeito de uma cidade no estado de Michoacán, no México. O quanto você está preocupado com a situação de segurança pública no México? O que mais os EUA podem fazer para ajudar o México a enfrentar o flagelo dos cartéis e da violência? Estamos dispostos a fornecer toda a ajuda que quiserem. Não vamos tomar uma ação unilateral ou enviar forças americanas ao México, mas podemos ajudar com equipamentos, treinamento, compartilhamento de inteligência e outras coisas, né? Se pedirem, eles precisam pedir. Mas você perguntou sobre um prefeito. Não é só isso, houve outros prefeitos.
houve jornalistas, houve políticos, houve juízes. Esses cartéis são muito poderosos. Uma das coisas que ninguém está discutindo o suficiente é o crescimento dessas organizações terroristas transnacionais. E só porque eles não são movidos por ideologia não significa que não sejam terroristas. Você não precisa ser ideológico para ser um terrorista. E eles são terroristas porque possuem, em muitos casos, mais armas, melhor treinamento, melhor inteligência e mais capacidades do que muitos estados-nação. No caso do Equador, essas organizações terroristas estão ameaçando o Estado equatoriano. Quer dizer, planejando explosivos improvisados e atacando... planejando IEDs e atacando o comboio presidencial. No México, há áreas do país que francamente são controladas e governadas por esses cartéis, que são mais poderosos do que as forças policiais locais ou até mesmo as forças nacionais. Portanto, isso é uma preocupação em todo o hemisfério, no caso do Haiti. O problema do Haiti não é com algum movimento ideológico. O problema do Haiti é com gangues armadas que, em muitos casos, são mais fortes e mais capazes do que as forças haitianas para conseguir enfrentá-las. Então, isso é provavelmente o problema endêmico mais sério da região, que é que essas não são apenas organizações criminosas, são organizações terroristas porque ameaçam a viabilidade e as capacidades dos estados-nação. Elas minam e estão tentando, no caso do Haiti, eles estão tentando fazer com que o Haiti não tenha governo algum. É apenas um playground para eles. É mais ou menos isso que o regime Maduro se tornou na Venezuela e eles teriam fortalecido, e obviamente em áreas do México também. Mas o nível de cooperação entre os Jameíwa e o México hoje está no ponto mais alto de todos os tempos, crescendo e positivo. Isso é impulsionado pelo que eles pedem e precisam, ajudando-os a melhorar suas capacidades se pedirem essa ajuda. Eles já pediram em alguns casos e em outros já têm essas capacidades. Então temos um relacionamento muito bom com eles. Fizemos avanços incríveis nos primeiros 10 meses deste ano, mas é um grande problema que existe há muito tempo. Então estamos enfrentando algo que já está aí há muito tempo. Portanto, vai levar um tempo para vermos um progresso mensurável. Em alguns casos, já estamos conseguindo extradições mais rápidas do que nunca, por exemplo. Nem sempre, mas em muitos desses casos, sim. Não temos reclamações quanto ao nível de cooperação que tivemos do México, e o trabalho que estamos fazendo com eles é histórico neste momento, mas ainda há mais a ser feito. Sobre o Haiti, você obteve algum compromisso hoje? Bem, quero dizer, os canadenses já se prontificaram. Então? Temos 2 desafios no Haiti. O primeiro é que precisamos concluir o período de transição para a força de repressão às gangues. Portanto, há mais 3 meses no início do próximo ano que precisam ser financiados. Concordamos em financiar a primeira metade da fase de transição, o que nos leva até o final deste ano civil. E agora é preciso arrecadar dinheiro de parceiros internacionais para financiar os 3 ou 4 meses seguintes da transição. Depois, precisamos arrecadar fundos para o escritório da ONU e para a força de repressão às gangues, além de conseguir que países se voluntariem para enviar tropas. Não podemos deixar apenas os quenianos fazendo isso sozinhos com 2.000 soldados. Portanto, há muito trabalho a ser feito. Trabalhamos nisso todos os dias. Temos uma equipe inteira trabalhando nisso todos os dias e estamos pedindo 3 coisas. Dinheiro para a fase de transição restante. Cobrimos metade disso. O resto do mundo deverá ser capaz de cobrir a outra metade. Segundo, o dinheiro destina-se ao escritório da ONU e à força de repressão de gangues. E o terceiro item são as forças policiais. Os países assumem o compromisso de enviar forças para que possam chegar a 5.000 em vez de 2.000. E somos muito gratos pelo que os quenianos já fizeram, então não queremos vê-los abandonados. E nós os recebemos de braços abertos e os incentivamos a continuar fazendo parte da força de repressão às gangues. Mas alguém está pronto para assumir o lugar deles? Os quenianos? Bem, nós não. Outros países vão se juntar, esperamos. Não serão apenas os quenianos sozinhos. Não, sim. Bem, é nisso que estamos trabalhando agora. Como você pode perceber, quero dizer, não é como se não houvesse trabalho a ser feito nesse sentido. E achamos que precisa haver mais participação hemisférica nesse sentido. É algo que realmente gostaríamos de ver com níveis mais altos de participação do nosso hemisfério. Agora, damos as boas-vindas a outros países também, mas achamos importante que os países do nosso hemisfério participem, já que se trata de um desafio hemisférico. Estão em curso negociações antes do vencimento do novo Tratado START em fevereiro? Não há nenhum evento aberto disponível. Quero dizer, há conversas sobre a possibilidade de falar com eles sobre isso. Eles já demonstraram publicamente algum interesse nisso. Então estamos observando isso e acho que, separamos isso de toda a questão ou contexto da Ucrânia. Mas veja, temos contato diário com os russos em vários níveis, talvez não no meu, mas seja sobre questões operacionais da embaixada ou coisas como a que você perguntou no início. Mas não tenho nenhuma novidade sobre isso hoje. Como está seu relacionamento com Lavrov atualmente? Não falo com ele há 1 mês, mas está tudo bem. Quer dizer, A conversa foi
Bem, na última conversa, na minha opinião, ambos os lados concordaram que, quando nossos presidentes se encontrarem novamente, será necessário um resultado concreto. Precisamos saber, antes de entrar, que temos uma chance real de conseguir algo positivo desse encontro. E adoraríamos ver isso acontecer. Quer dizer, nós adoraríamos ver essa guerra acabar, mas não podemos continuar tendo reuniões sem propósito. Acho que ambos os lados veem assim, pelo menos foi o que entendi da conversa. Então, sabe, minhas conversas com ele sempre foram profissionais e produtivas, mas quero dizer, obviamente queremos ver resultados. O senhor tem evidência de que russos, o grupo Wagner ou outros intermediários estão envolvidos no Sudão e continuam alimentando a guerra? Bem, há muitos atores envolvidos no Sudão, mas eu acho que, sabe, o principal desafio que enfrentamos agora, e não estou minimizando o que o outro lado fez ou outras atrocidades que foram cometidas e diferentes grupos que estão atuando, e isso inclui potencialmente os iranianos, pelo menos dinheiro e armas sendo enviados para o outro lado. Mas eu acho que o nosso maior problema agora, não para apontá-los especificamente, mas precisamos fazer isso, é o que o RSF fez nas últimas semanas. Eles não têm capacidade de fabricação. Alguém está dando dinheiro para eles e alguém está fornecendo as armas, e isso está vindo através de algum país. E nós sabemos quem são e vamos conversar com eles sobre isso e fazê-los entender que isso vai pegar mal para eles e vai pegar mal para o mundo se não conseguirmos parar isso. Quão preocupado você está com ativos russos congelados? Os EMIWA vão se envolver no plano dos europeus de usar os ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia? O secretário Benson está lidando com esse assunto, então não gostaria de me adiantar. Recomendo que você pergunte ao Tesouro sobre isso. Vou deixar que ele fale sobre nosso pensamento mais recente. Isso foi discutido aqui hoje? Quero dizer, estamos cientes dos esforços na Europa, obviamente eles têm alguns países que não estão animados com isso, mas isso é uma questão europeia. Quanto aos ativos congelados nos Estados Unidos e nossa abordagem em relação a isso, é algo em que o secretário do Tesouro está trabalhando e, coletivamente, estamos trabalhando como uma equipe, mas vou encaminhá-lo a ele. Não quero comentar sobre isso e me antecipar a ele em nada. Os EUA apoiam o plano europeu? Novamente, é algo que ele também está analisando. Olha, nós, como qualquer outra pessoa, temos algumas consequências não intencionais ao fazer isso, mas nós não tenho nenhuma declaração oficial sobre isso neste momento. Quão preocupado você está com o que está por vir? Tudo bem. Incursões russas na Europa Oriental. O que é isso? Incursões russas crescentes na Europa Oriental.